Amém? Título: Conceitos Humanos, Verdades Divinas. Mateus 7, 21 a 27, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só um minutinho, queridos. Deixa eu ligar aqui de novo, que me ajuda. Pronto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Eu desliguei aqui, né? Desculpa aí, Gabriel. Nós estamos capturando lá em cima e eu desliguei o cabo. Acho que eu estou um pouco nervoso hoje, não sei o que está acontecendo. Vamos orar. Pai, a Tua palavra é a verdade. Não tem nada neste mundo que substitua o poder da Tua palavra. O Senhor tem o melhor para nós, e nessa manhã, Senhor, eu quero Te pedir que nessa reflexão, todos nós tenhamos um encontro com a verdade de Deus. Senhor, há muitas vozes nesse mundo, há muitos enganos, há muita mentira, mas só uma verdade, a Tua verdade. E eu quero Te pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor fale conosco, Pai. Afasta de nós toda transgressão, todo erro, toda maldade. Afasta de nós, Senhor, toda distração. Dá-nos a graça, Pai, de ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o contexto desse texto que nós acabamos de ler? O contexto é o Sermão da Montanha. Você lembra do Sermão do Monte? Jesus ali, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Não, capítulo 7 é o finalzinho. E logo lá no finalzinho, nesse contexto, o Senhor apresenta a porta estreita. No mesmo capítulo, versos 13 e 14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. A palavra de Deus diz isso. Jesus estava dizendo isso, ele estava falando sobre a porta estreita e a porta larga. Logo na sequência, Jesus diz em Mateus 7, 15 a 20, ele diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores ou vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Você percebe logo no fim do Sermão da Montanha que o Sermão da Montanha ele foi dito para os discípulos. Muita gente pensa que o Sermão da Montanha é público, é assim, para todo mundo. Ainda que várias pessoas ouviram,
Porque a Bíblia diz que o Senhor subiu ao monte e chamando os seus discípulos. Ele chamou os discípulos para conversar. E ele começa lá com as bem-aventuranças, lembram? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram e assim por diante. E aqui no finalzinho, ele vai falando várias coisas, vários assuntos importantes. Aqui no finalzinho, ele fala de uma das coisas mais terríveis que tem acontecido no mundo e que tem acontecido nos nossos dias, que é o equívoco das mensagens enganosas. Parece, mas não é. Vocês lembram daquela propaganda falada do Denorex? É velho, Zé? Você não lembra disso? Imagina. Vocês lembram disso? Você não tinha nascido, né, Zé? Como é que era o mesmo negócio? Era... O Denorex era o quê? Um shampoo? Isso, parece... eu queria saber o que ele parecia. Ele falou, parece remédio, mas não é. E aí virou esse troço, né? Acabou virando na época não chamava isso, mas hoje em dia seria um meme, né? Um jargão, né? Um ditado até, né? Você diz, ó, parece, mas não é, isso é Denorex, né? Mas hoje em dia, mais do que nunca, isso tem acontecido. Essa visão de que parece uma coisa boa, mas não é boa. Parece uma mensagem de Jesus, mas não é uma mensagem de Jesus, não é? Parece uma coisa espiritual, mas não é espiritual. Parece que Deus gosta disso, mas Deus não gosta. E como que a gente sabe disso? Então, no fim do sermão, Jesus guardou para falar sobre o falso e o verdadeiro. Por isso que aquele texto principal que eu li, logo no começo, a partir do verso 21, ele diz, nem todo o que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra dessa palavra entrará? Ele já tinha falado entrar pela porta estreita. A porta estreita e a porta larga, qual que é a diferença? É só a largura da porta? Não. Ele diz, a porta estreita é difícil. A porta estreita exige sacrifício. A porta estreita, ela exige que você se submeta à porta. Jesus várias vezes, ele ensinou para a gente a respeito do sacrifício da fé. A fé cristã não é fácil, mas as várias mensagens Denorex que apareceram no mundo são mensagens que aparentam que a mensagem do Evangelho é uma coisa simples. Ah, tudo bem, toca o barco, é assim mesmo, a vida é assim. Eu vou mostrar para vocês alguns conceitos equivocados. Primeiro conceito equivocado que a gente tem nesse texto é que não basta usar o nome de Deus de qualquer jeito. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, uma invocação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não basta usar o nome de Deus. Aliás, a Bíblia fala que a gente tem que tomar muito cuidado para usar o nome de Deus. Lembra? Que a Bíblia diz que o nome de Deus não pode ser dito em vão, né? De uma forma qualquer. Segundo, são aquelas pessoas que dizem, eu sei o que a Bíblia diz. Eu já encontrei várias pessoas assim, sem julgá-las. Assim, eu só tenho o conceito na minha cabeça, nem guardo quem falou, mas já ouvi várias vezes durante o meu ministério. Eu às vezes estou conversando com a pessoa e eu digo assim, então, porque a Bíblia diz assim, a pessoa diz, eu sei, pastor, eu sei, pastor, eu sei, pastor. Até o momento em que a gente diz aquela linda frase, se você sabe, por que não põe em prática, né? É aquele momento do vamos ver, né? Mas o texto de Mateus 7, 26 diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O ser humano é muito arrogante. Nós somos arrogantes. A gente precisa se submeter, nos humilharmos na presença do Senhor. A Bíblia fala que a humildade, não é, precede a honra. Precede a honra. Você quer ser honrado? Você precisa ser humilde, ter um coração humilde. Então, cuidado com esse equívoco. Eu sei. Terceiro, o equívoco do eu fiz milagres. O que Jesus falou aqui nesse texto? Muitos naquele dia vão me dizer, verso 22, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome?
E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Nós, eu, nós, eu. Minha igreja é poderosa, minha igreja é forte, venha para minha igreja tem força, minha igreja... Não, Jesus disse, eu não sei quem são vocês. No fim das contas, eu não conheço vocês. Isso me leva a pensar em alguns conceitos que são conceitos antropocêntricos e que a Bíblia mostra para a gente sobre isso. Primeiro é a adoração do ser humano. Sabe o que é antropocêntrico, né? Antropos é o homem, o centro é o homem, né? Então o primeiro tópico é o humano adorado. Olha só que interessante, Romanos 1,25 diz assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Adoração de si mesmo, adoração dos outros, adoração dos conceitos humanos. Isso é um antropocentrismo. É como se eu fosse o centro do universo. Vocês se lembram na história a grande briga que deu quando, eu acho que foi Copérnico, se não foi, vocês me avisem, me falem, que disse que na verdade a Terra não é o centro do universo, mas a Terra girava ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. É mais ou menos isso. As pessoas, elas vão se amando de tal maneira que elas se adoram. Olha o texto: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando. Total. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Naquela mesma toada do eu sei tudo, né? Olha que diz Provérbios 16:25. Se vocês acompanharem, tiverem... Por isso que é bom trazer a Bíblia, viu, gente? E se você for usar o seu celular, eu vou pedir a gentileza de você usar o celular para a Bíblia e não para ficar conversando com alguém, tá bom? Nem trabalhando, nem fazendo negócio, tá? Provérbios 16:25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Olha que triste. Parece bom, mas não é. Parece um caminho bom, mas não é. Cuidado. E isso acontece quando? Quando o ser humano diz, isto é certo. Por que é certo? Porque eu sei que é certo, porque eu conheço isso aqui, porque eu tenho experiência, porque meus pais falaram, porque a minha mãe falou, porque meu avô me ensinou. Tudo que você aprendeu, você tem que passar pelo crivo, pelo filtro da Bíblia. Você nunca aprendeu nada ruim com seus pais? Infelizmente já, né? Ele já ouviu coisas que não deveria ter ouvido, não é verdade? Passe pelo crivo da Bíblia. Terceiro, o antropocentrismo gera um amor por si mesmo muito exacerbado. Olha que diz o texto, 2 Timóteo 3, 1-5. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pesado, né? Olha que interessante, a palavra que aparece aí como egoísta, ou egoísmo, no grego é a palavra philautos, que é philos mais autos.
Filos é amigo, amigo de si mesmo, amante de si mesmo. Autos, de mim mesmo, para mim mesmo, propriamente para mim. Isso foi dito 2000 anos atrás, queridos. E a Bíblia diz: isso vai acontecer nos últimos dias. Está acontecendo. As pessoas se amam tanto, mas se amam... E outra, é interessante como que a gente tem pessoas que, aliás, ganham muito dinheiro. E eu estou falando isso só para te dizer uma coisa. Eles ganham muito dinheiro com essas mensagens de ame-se a si mesmo, você é incrível, você é maravilhoso, você pode o que você quiser, você vai conseguir. Você quiser ficar rico, você fica rico. Se você quiser ser milionário, você fica milionário. Você vai você é isso, você é aquilo. E por que eu digo que eles ganham muito dinheiro? Porque está assim de gente indo atrás desse povo. E por que está assim de gente indo atrás desse povo? Por que vocês acham? Por que as pessoas pagam milhares de reais para irem assistir palestras que dizem esse tipo de mensagem? Porque é isso que eles querem ficar ricos, eles querem ter dinheiro, eles querem ter isso, eles querem ter aquilo. Então é uma troca, eu pago, você me ensina como ter dinheiro. E muitos desses caras são iguais àqueles que escrevem um livro assim: Como Ganhar 1 Milhão, e vendem 1 milhão de livros. Certo? Não sei se você pegou aí a piadinha, mas tudo bem. Número 4. Nem tudo que é espiritual é de Deus. Aliás, muita coisa que é chamado de espiritual não é de Deus, né? 1 João 4:1, presta atenção nisso. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Como que eu provo? Na continuação do texto, João vai dizer: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, é o espírito do anticristo. Isso significa que existem forças malignas atuando com um cara, Denorex, com parece, mas não é. Parece de Deus, mas não é. Parece espiritual, mas não é. Isso são equívocos que a gente tem. Agora, quando a gente olha, não vamos olhar só coisa ruim, vamos falar das coisas boas. Deus está no seu santo trono, Deus não mudou e Deus continua. E eu quero falar algumas coisas a respeito de Deus. A primeira, sobre a vontade soberana de Deus. Salmo 115, verso 1 a 3 diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Esse salmo tem a ver com a visão dos pagãos a respeito do povo monoteísta, do povo judeu. Os pagãos têm uma estátua aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. E eles olhavam para a nação de Israel e eles não tinham nada disso. Eles diziam: onde é que está o Deus de vocês? Eles diziam: nosso Deus está no céu. Agora, esse Deus que está no céu faz tudo como lhe agrada. A vontade soberana de Deus é imutável. O que é vontade soberana, pastor? Vontade soberana é aquilo que Deus fala que é, aquilo que Ele diz que vai acontecer, aquilo que Ele diz que Ele vai fazer. Essa é a vontade soberana. É imutável. Você não consegue mudar a vontade de Deus. Então a pergunta que eu faço para mim, para nós, para a nossa sociedade é a seguinte: existe no nosso coração o princípio espiritual da vontade soberana de Deus? Se existe, a gente não teria que conhecer a vontade soberana de Deus antes de fazer os nossos planos? Boa pergunta, pastor. Podem falar que eu... Fala, boa pergunta, pastor, fala. Obrigado, gente, eu não esperava essa frase de vocês. Mas é verdade. Se a vontade de Deus é soberana, eu tenho que aprender com Deus. Porque eu não quero fazer bobagem. Você quer fazer bobagem? Você gosta de história?
Eu gosto de história. E quando eu leio história, e quando eu leio, né, claro, e vou aprendendo sobre a história, sabe uma das coisas mais incríveis que a gente aprende na história? É que os grandes e poderosos já não estão mais entre nós. Tudo passa. Reinos passam, poderes passam, pessoas passam, riquezas passam. Já conversei com muita gente que disse assim, sabe, pastor, eu vim de uma família muito rica, mas aí meu pai perdeu tudo, não é? Tinha, não tem mais. Sabe, pastor, eu vim de uma família assim, agora está todo mundo lá embaixo. Na minha casa era assim, agora está todo mundo... Esse ciclo, gente, de término, essa coisa de término, vai acontecer com a gente também. Imagine que daqui a vários anos, se Deus quiser bastante, nenhum de nós vai estar aqui. A hora que você fechar o olho aqui na terra, onde você vai abrir o olho? No caixão? Não, porque depois que você morre, acabou, né? Onde você vai abrir os olhos? Ou com Deus ou sem Deus. Ou com Deus ou sem Deus. Entende? Isso não nos leva a tomar nenhuma decisão na vida? Pensa nisso. A única coisa que é eterna é o nosso Deus e o nosso Espírito, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o meu Espírito é eterno, ele não vai morrer. As pessoas que se matam, infelizmente, né, chegam nesse limite terrível da vida, elas acreditam que vão terminar com o sofrimento. Não termina. Não termina porque o espírito não morre. Se o espírito não morre, a Bíblia diz, o pó volta ao pó que o deu. O pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. O pó volta ao pó. O meu corpo vira pó, mas o meu espírito volta para Deus. Quando ele volta para Deus, Deus vai dizer, você vai morar comigo ou você não vai morar comigo. O não morar comigo chama-se inferno na Bíblia. Morar comigo significa céu. Ai, pastor, ai, agora? É uma loteria, então? Não. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós o recebêssemos como nosso Salvador pessoal, tivéssemos uma nova história, vivêssemos uma nova vida, para vivermos com Ele para sempre. Quem tem esse passaporte para o céu, chama-se Jesus Cristo. O passaporte é dele. Você recebe pela fé. Por isso que não é a minha vontade, é a vontade dele. Ele faz tudo como lhe apraz. Segundo, a palavra é soberana, a palavra de Deus é soberana. Isaías 55, 10 e 11 diz assim, porque assim, presta atenção nisso, é fantástico, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É o Senhor dizendo, a minha palavra é soberana. A minha palavra tem poder. A minha palavra não cai por terra. A minha palavra permanece. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. É isso, queridos, que faz com que a gente fique firme com o Senhor. É saber que aquilo que o Senhor falou é vindo do soberano. Não é um versículo bonitinho, é vindo do soberano. Ele diz, da mesma maneira que a água cai no chão, e aí vai ajudar a sementinha, e vai dar planta, e vai isso, vai aquilo, quer dizer, vai regar a terra. Ele diz, a minha palavra, a palavra que sai da minha boca não volta vazia para mim. Vai acontecer o que o Senhor falou que vai acontecer. Terceiro, o poder soberano de Deus. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês já leram no livro de Daniel, que conta
a história de Nabucodonosor, num determinado momento de Nabucodonosor, quando ele se achou. Lembram disso? Ele olhou assim a Babilônia toda e falou: olha como eu sou incrível, construí tudo isso. Olha o perigo, olha o coração. Nossa, eu sou demais. E a palavra profética foi: você vai entender o que é, quem é Deus. Você vai ser humilhado. E o texto bíblico diz que por 7 tempos, a gente não sabe se esses tempos são anos ou o que seja, mas por 7 tempos, Nabucodonosor viveu como um animal. Cabeludo, viveu comendo grama. E chega um determinado momento em que a mente dele se desperta, ele volta ao juízo, e nesse momento ele diz, presta atenção, Daniel 4,35: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. E aí ele deu um decreto de que todo mundo tinha que servir a Deus. Sabe, gente, isso continua acontecendo. Pessoas que estão entrando em confronto contra Deus. Eu não sei como que esse povo tem coragem, né? Entrar em confronto com Deus, né? Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Número 4, Deus tem um propósito soberano. Efésios 1, 11 e 12 diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Deus tem um propósito, e o propósito dele é que sejamos para o louvor da sua glória. Deus tem propósitos para nós. Deus tem propósitos para você. Pensa nisso, privilégio. Quando a gente se alinha aos propósitos de Deus, as coisas acontecem do jeito de Deus. Quando a gente anda fora dos propósitos de Deus, as coisas acontecem do jeito que eu escolhi. Eu não quero cair nisso, eu quero andar segundo os propósitos divinos. Amém? Conceitos humanos e a verdade divina. Há um conceito humano terrível. Vou falar mais uma vez, terrível. Que é esse: felicidade acima de tudo. Já viram isso, não? Geralmente, quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, meu casamento não está dando certo, etc., a gente vai se separar, não sei o quê, eu pergunto: o que está gerando isso? E a frase é esta: eu quero ser feliz. Já viram isso, não? Eu quero ser feliz. Quer dizer, feliz a que custo? Eu fico assustado quando as pessoas querem ser felizes a qualquer custo. Por quê? Porque não é isso que é cristianismo. Cristianismo é uma vida de sacrifício, não é uma vida não é uma Disneylândia. Ser cristão não é viver no bem bom o tempo todo e tudo tem que dar certo. É até gostoso ouvir mensagens assim, não é? Olha, vai dar tudo certo para você, irmão, vai dar tudo certo para você. Todo filme americano que eu assisto tem uma frase assim: vai dar tudo certo, eu prometo. Já viram isso, não? I promise you. Eu prometo, tudo vai dar certo. Você promete? De onde que vem esse poder maravilhoso que nós não estamos sabendo? Você promete que vai dar tudo certo?
Quem falou para você que a vida é dar tudo certo? Quem falou para a gente? Quem que enganou a gente que a vida é dar tudo certo? Você pega aquele casal que não tinha filhos, casal jovem, eles estão felizes, tudo certo, curtindo, que legal, que gostoso. Aí um dia eles falam assim, a gente precisa ter filho. E isso é uma vontade divina, uma vontade soberana divina que vem no coração da pessoa. Porque essa é uma das funções do casamento, a gente multiplicar, a gente deixar um legado. Por isso que as pessoas querem ter filhos. Muito bem. Aí tem filho. Tem alguns casais aqui que tem filho pequenininho, né? Vão entender o que eu vou falar, né? Aí tem filho. O que acontece? Você esquece o que é dormir. Não é verdade? As meninas aí, principalmente as mãezinhas, né? Esquece o que é dormir. Esquece o que é no banheiro sozinho. Esquece o que é comer uma boa refeição. Não é? Muda tudo, a história muda. Mas isso não é um sofrimento, é uma bênção. Mas muda, não muda? Aí os filhos crescem. Aí um filho fica doente. Aí tem uma dificuldade. Aí aparece uma situação. Aí vai para a escola. Aí enfrenta um outro probleminha. Aí vai crescendo. Aí fica adolescente. Aí aquele filhinho que você amava tanto e ama tanto e vai continuar amando o resto da sua vida. Aí um dia ele olha para você e diz assim, eu te odeio. Que eles tinham um filme. E no filme... Os adolescentes americanos falam isso. Eu te odeio. Por que você entrou no meu quarto? Entrou no teu quarto? O quarto é nosso aqui da casa. Você não tem esse direito. Não é assim? Aí eles vão crescendo, aí passa aquela fase, adolescente, rebelde, vai crescendo, aí eles querem casar. E escolhe exatamente aquela pessoa que você não quer, né? Aquela pessoa que você não acha que é a melhor pessoa, aí escolhe. E daí? Mas é a vida deles. Então você diz, amém, é a vida deles. Eles têm que, né, seguir a vida, bênção. Aí eles estão casados, aí daqui a pouco começam a brigar. Gente, eu não estou dizendo que a vida tem que ser assim, mas eu estou dizendo que a vida é sacrificial. Só que não é só isso, nada do que eu falei é sofrimento. Existe sofrimento nesse mundo. Existem pessoas que vão para o hospital. Estava conversando com uma jovem senhora, ela falou assim, a minha filha, nos 7 primeiros anos de vida, eu e meu marido e ela ficamos em casa para o Natal 2 vezes. As outras 5 vezes nós passamos no hospital. Minha filha tem um problema assim, assado, e sofre. E ela dizia, eu vinha sonada trabalhar, eu tinha que trabalhar. Ficava a noite inteira acordado com a minha filha, toda enferma. E aí ia trabalhar. Sofrimento. Quem falou para você que a vida é tudo um mar de rosas? Essa teologia que ensina que se você sofrer é porque tem pecado, é errada, porque Jó sofreu e não tinha pecado. Jesus sofreu e não tinha pecado. Os apóstolos sofreram, mas não sofreram por conta de maldade ou de criminalidade, mas por pregarem o Evangelho. Hebreus 11 fala dos servos de Deus, profetas, alguns, ele diz que foram cerrados ao meio, foram torturados. Paulo, quando ele fala do ministério dele, ele diz, eu fui apedrejado, eu apanhei com vara, tive momentos difíceis, passei naufrágio. Pastor, por que você está falando isso? Porque felicidade não é acima de tudo. O que vem acima de tudo é obedecer a Deus. E ainda que eu sofra, eu quero sofrer obedecendo a Deus. Mateus 4:26 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida,
a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Jesus está mostrando o que é importante. Ele diz: você quer ganhar a sua vida? Você pode perder a sua alma, porque você vai querer ganhar à luz dos princípios humanos, dos conceitos humanos, do antropocentrismo, da ganância. E ele diz: não, a gente precisa se sacrificar. E sacrificar é o quê? Carregar a cruz. E carregar a cruz é o quê, irmãos? Qual que é a interpretação de carregar a cruz? O que quer dizer cruz? Não, peso não. O que quer dizer cruz? Quem que morreu na cruz? Cruz é o lugar da morte. Quando Jesus diz carregue a sua cruz, significa siga o meu caminho, morra comigo, sacrifício até o último estágio. Será que a gente está disposto a isso, irmãos? Não que isso venha acontecer fisicamente, mas todos nós precisamos entender o que é ser cristão. Se a gente não entender o que é ser cristão, gente, se você acha que a vida é só alegria, é o que acontece hoje na maioria das igrejas. E eu espero que não aconteça aqui. A minha luta dioturna é essa, que a gente não pense que a vida cristã é só alegria e felicidade. E quando aperta o calo, você foge. Foge da igreja, foge de Deus, foge da Bíblia, foge da oração. Você não pode fazer isso. Nossa, desde que eu comecei... Quantas vezes eu ouvi isso? Pastor, desde que eu comecei a frequentar essa igreja, minha vida virou de cabeça para baixo. E eu respondia: glória a Deus. E a pessoa diz: como assim? Digo: porque Deus está pondo as coisas no lugar. É bênção, não é coisa ruim. O Senhor está acertando a sua vida, está ajeitando a sua história, está ajeitando o seu casamento, está ajeitando o seu relacionamento com as pessoas. Não tenha medo disso. Ai, meu Deus, não sei o que está acontecendo, eu estou sofrendo. O que está acontecendo é que você mora no mundo, número 1. Segundo, que o diabo, nosso adversário, está o tempo todo rugindo e bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E o que nós temos que fazer é resistir pela fé. Irmãos, onde que está a perseverança do povo de Deus? Alguém disse certa vez que os cristãos dos tempos presentes são tão fracos que eles poderiam ser chamados de soldados de chocolate. É só esquentar que derrete. Soldados de chocolate. Outro dia eu vi um post interessante na internet que tinha umas crianças numa sala de aula daquela mais pobre do mundo, talvez lá em 1902, 1920, sei lá, aquela classe de carteiras bem pobres, as crianças descalças. E alguém escreveu assim: são esses que nos criaram e nos educaram e construíram a sociedade. Porque eles sofreram, ficaram fortes. Nós estamos errando cada vez que nós fazemos as coisas no lugar dos nossos filhos. Os filhos não crescem. Nós erramos prazer, alegria e felicidade quando a vida não é assim. Nós erramos quando nós achamos que o primeiro sofrimento é motivo de parar e seguir o mundo, ao invés de seguir o Senhor. E Jesus disse: olha, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Anda comigo. Eu fico triste, irmãos, quando eu ouço pessoas que estavam caminhando bem na fé, estavam andando bem, daqui a pouco dá um tilt. E a pessoa se vira contra Deus, se vira contra a fé, se vira contra os princípios da palavra de Deus. Aí começam a procurar no mundo ciências, filosofias que se adequem àquilo que a pessoa pensa. Tudo denorex, parece, mas não é. Só existe um absoluto, esse absoluto chama-se Deus e a sua palavra. O resto é tudo relativo. Eu dou palestras, irmãos,
Eu ensino muita gente, eu não estou falando só da Bíblia, eu ensino no mundo corporativo, eu dou muita palestra, graças a Deus, falo com muita gente, mas eu não acredito que essas ciências todas vão mudar a vida da pessoa. Podem mudar uma coisinha ou outra, podem tirar a pessoa de um hábito e colocar um outro hábito melhor, mas as coisas começam a mudar quando a gente começa a falar de Cristo. Cristo é um divisor de águas. Pode ver na vida das pessoas, é um divisor de águas. Outro aspecto terrível que existe na nossa sociedade é a autojustificação. Autojustificação. Autojustificação diz o seguinte: eu vou para o céu porque eu nunca fiz nada de errado. Sabe, pastor, eu sempre andei certinho, aprendi isso com a minha família, em casa sempre foi tudo muito bem, sabe? Eu fiz tudo certinho. Aí quando você morrer, você vai chegar para Deus e vai falar assim: eu fiz, você me dá o que eu mereço. É isso? Vocês acham que tem essa meritocracia no céu? Não, né? Não tem. Sabe por que não tem? Porque ninguém merece ir para o céu. Pastor, então como que alguém vai para o céu? Por causa do passaporte, chamado Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está nele, está em Cristo, é com Cristo. Por isso que a gente não pode perder de vista isso. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A obra foi feita por Cristo, a obra não é sua. Então para de ficar achando que você é o cara. Estou fazendo aquilo que eu acho que devo fazer, eu estou fazendo aquilo, é o meu caminho, é o meu destino. Você não ouve isso das pessoas? Não, eu só estou indo. Ou, sabe, meu coração não me... Pastor, meu coração não me diz para eu ir. Seu coração? Então tá, vou te dar um texto bíblico que está em Jeremias capítulo 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos. Ser corrupto, enganoso e corrupto. Diga comigo: enganoso e corrupto. Você confia em alguém que é enganoso e corrupto? Então não confia no teu coração. Eu tenho paz no coração. Se tiver na Bíblia, aleluia, mas se não tiver na Bíblia, você não tem paz não. Você tem uma coisa chamada cauterização. Você já ficou insensível à voz do Espírito Santo. Pastor, meu coração não me acusa. Não é assim? O meu coração não me acusa, eu estou bem. Você já está cauterizado. O pai sabe. Mas pai, meu coração diz tanta coisa boa. Meu coração ferve quando eu olho para ele. Cuidado, é uma chaleira esse cara aí. Não é assim, queridos. Essa é a história do mundo. Essa é a história do mundo. O coração da gente é perigoso, né? Outra coisa, o fim justifica os meios. Você acredita nisso? Que o fim justifica os meios? O fim, visando um fim bom, eu faço qualquer coisa para alcançar esse fim. Você acredita nisso? Mateus capítulo 7, 23, que é aquele texto que a gente leu, Jesus disse: então lhes direi abertamente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Uma outra tradução diz iniquidade, vocês que praticam iniquidade. A palavra grega aqui é anomia, nomos, lei, negativo, não lei, sem lei. Eu vou fazer o que me der na telha, eu vou fazer o que eu quero. O Senhor Jesus está dizendo assim, vocês vieram aqui, me chamaram de Senhor, vocês disseram que fizeram milagres, expulsaram demônios, certo?
Mas eu não conheço vocês. Sabe por que eu não conheço vocês? Porque vocês fizeram apenas o que vocês quiseram. Vocês andaram fora do meu plano, vocês andaram fora da minha lei, eu não conheço vocês. Irmãos, qual que é a consequência primeira do amor? A ação. A Bíblia fala, vocês me amam? Então guardem os meus mandamentos. Ação. Imagina um cara que ama a namorada ama o rapaz. Uma vez eu disse isso para um casalzinho que namorava fazia 7 anos. Eu falei, por que vocês não casam? Aí a menina geralmente olha para o rapaz. Diz, não, eu estou me preparando. 7 anos preparando? Você não está se preparando. Eu vou te dizer por que o seu namoro é cumprido. Seu namoro é cumprido porque você já fez o que não devia fazer, dorme com a menina, dorme com o rapaz, vocês vivem como 2 casados e ficam perguntando, para que casar então? É por isso. E essas pessoas que fazem isso ficam sempre assim, segurando uma portinha aberta, dizendo assim, porque se bobear ou aparecer uma pessoa mais interessante, eu já dou uma escapada aqui, ó. Esses dias eu disse para uma pessoa que eu estou trabalhando com ele, não é cristão. Ele estava falando, não sei o quê, eu não sei, meu casamento, minha esposa, meu isso, meu aquilo, eu não sei, que não aguento mais. Aí ele olhou para mim e falou assim, Nasser, o que é que eu faço a curto prazo? Eu falei, a primeira coisa que você não deve fazer é se separar. Você não pode dizer, ai meu dedo está doendo, corta. Você não faz isso. A primeira coisa que você tem que pensar é isso. Você ama essa mulher, não ama? Então você vai lutar por ela. E aí vamos seguir por aqui. Ou seja, a gente não corta porque está ruim. A gente não destrói porque está ruim. Onde que a gente aprendeu isso? A gente aprendeu isso do mundo. O mundo fala isso. As filosofias gregas falam isso. As filosofias romanas falam isso. As filosofias dos filósofos modernos falam isso. Você não aguenta mais? Porque os pais falavam isso para os filhos. Está difícil, filhinho, estudar. Então não vai na escola hoje, tá bom? Está doendo a sua mão. Eu lembro quando a minha mão doía para escrever. Vocês não lembram disso? Quando doía a minha mão, gente, como doía. Está doendo. Meus pais nunca falaram, então tá bom, querido. Então agora você não vai para a escola. Papai vai te dar um remedinho, você vai dormir. Que isso? Onde nós estamos? Vai fazer a tarefa sim. Mas está doendo, mas não vai morrer. Vai fazer a tarefa. Mas está doendo, mas não vai cair a mão. Vai fazer a tarefa. Não é assim, gente. E isso acabou levando a gente a chegar onde a gente está. Os pais de hoje são assim, ai, benzinho, está doendo. Então para. Não quer mais? Então não gosta dessa comida, querido? Então tá bom. O que você quer comer, meu amor? Na casa dos antigos existia isso? Existia nada. É o que tem para comer. Não gosto. Não come. Mas não tem mais nada. É o que tem. Certo ou não, irmãos? Na minha casa eram 4 filhos. Minha mãe falava assim, tá aqui um bife para cada um. Você acha que eu sou gordo por quê? Porque depois que eu casei, eu resolvi comer mais de um bife. Porque eu só comia um. Então eu ficava morrendo de vontade, ficava de olho no bife do Zé, do meu irmão, das minhas irmãs. A restrição faz você crescer. A dificuldade faz você crescer. Aí você passa a mão na cabeça. O que você quer agora, amor? Quer dormir? Dorme, querido. O que você quer agora? Você quer dar um tapa na cara do papai? E ele está com sono. Você vê, ele dá tapinha na cabeça da gente. É uma graça. Uma vez uma criança cuspiu na minha cara. Não foi meus filhos. Se fosse meus filhos. Mas não era meu filho. Nunca permiti que um filho meu falasse qualquer bobagem para mim ou para minha esposa. Nunca permiti. Pode falar a primeira vez, na segunda não consegue falar mais. Não fala. Nossa, professor, você era bravo. Gente, é uma questão de disciplina.
A vida não é assim. O fim não justifica os meios. A gente precisa ser firme na fé, firme nos princípios. Quando é sim, 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 sim. Quando é não, não. Esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce da nossa sociedade faz com que as pessoas fiquem doentes, como estão aí agora. Um monte de jovem achando que é animal. Eu nasci num corpo de gente, mas eu sou um coati. Eu sou um cachorro. Eu sou um cavalo. Eu sou uma cobra. E o diabo morre de rir. Eu fico imaginando o diabo caindo no chão, rolando de dar risada desse povo. E os pais ficam olhando, dizendo: você vê o que eu fiz. Falei para ele que ele podia ser o que ele quisesse, agora ele quer ser um coati. Ou vocês acham que não tem nada a ver com o que eu estou falando? Anomia. Anomia é não lei, não obediência à lei de Deus. Tem que obedecer à lei de Deus. Os filhos têm que aprender a obedecer. E quando que a gente aprende? Pequenos. E até quando? Até a morte a gente obedece o Senhor. Não se afaste de Deus, não se afaste do Senhor, não se afaste da regra de Deus, porque essa regra de Deus é bênção. Conselhos de Jesus para a gente terminar. Primeiro, Jesus disse: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Olhem para mim, vejam como eu vivi, o que eu fiz, o que eu falei, como eu agi. Você viu Jesus alguma vez mole, frouxo? Não, eu vi Jesus pegar umas cordas, dobrar igual um chicote e expulsar os vendilhões do templo. Você vai dizer que Jesus era violento? Não, ele tinha zelo pelas coisas do Pai. Um dia alguns discípulos chegaram: é duro esse discurso. É o que se fala hoje. Duro, né? Não gosto. Não gostei daquela igreja, não. O pastor parece estar bravo sempre. Eu gosto daquele pastor que faz a gente rir, a gente morre de rir. Gente, é uma graça. A gente canta umas 2 horas, sua, depois o pastor vem e ri, a gente ri. Gente, isso que é igreja. Não vou falar mais nada. Jesus disse: aprendam de mim. Como que Jesus agiu com as pessoas? Com amor, com bondade e misericórdia. Quando os discípulos chegaram e falaram: dura esse discurso, quem o poderá ouvir? Jesus olhou para os outros discípulos e falou: vocês também querem ir? Aproveita, a pessoa está indo embora, já vai todo mundo embora. Vocês também querem ir? Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, para com essa frescura. Jesus não disse isso, tá? Não está escrito na Bíblia. Isso é eu falando, tá? Firmeza. Nas igrejas por onde eu passei, eu sempre fui muito firme com o pessoal. E eu dizia: gente, isso é o princípio de Deus, não é minha vontade. É o princípio de Deus. Mas eu acho que devia ser diferente. Você acha. Mas você não é Deus, você não é soberano, você não tem a palavra da vida eterna, então obedeça. Não gostei muito. Fazer o quê? Segundo, bebam de mim. João 7, 37, 38, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão de rios de água viva. Aleluia. Está com sede? Vai a Cristo. Supre a necessidade do coração. Sexo não supre a necessidade do coração do ser humano. Poder não supre a necessidade do coração humano. Nada supre. Jesus supre. Jesus disse: venha a mim, beba de mim, e do seu interior vão fluir rios de água viva. Terceiro, permaneçam em mim. João 15, 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permaneça no Senhor, anda com Jesus, obedeça. Eu sempre disse isso, eu vou dizer isso para vocês, já falei aqui talvez várias vezes, eu vou repetir: obedeça ainda que você não entenda. Obedeça a Deus ainda que você não entenda.
Tem muita coisa que eu não entendo na vida. Tem muita coisa que eu não vou entender enquanto eu não chegar no céu. Não vou entender. Porque não foi revelado, porque Deus não quer revelar, porque eu não vou aguentar se Ele revelar. Mas do que está revelado eu tenho que obedecer, andar na linha. Quarto lugar, alimente-se de mim. João 6,35 diz, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. No verso 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. O que você vai fazer com essa mensagem que você ouviu hoje? Eu creio, queridos, que um dos grandes erros nossos é a gente não tomar decisões depois que a gente ouve Deus falar com a gente. É um grande erro. A gente sempre tem alguma coisa para mudar. Aliás, tem muita coisa para mudar. O que você vai fazer? Então eu vou dizer o que você não deve fazer. Você não deve sair daqui e dizer, eu concordo, mas é difícil, né? Não faça isso. Não. Acerte a sua vida com Deus. Acerte os seus relacionamentos. Seja bênção. Principalmente dentro de casa. Acerte o relacionamento com seus filhos. Tem filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam entre si. Brigas por causa disso, daquilo, não importa. Não. O que você pode fazer ouvindo a palavra de Deus? Seja um discípulo de Jesus. Ele tem toda a vida, Ele tem as palavras da vida, Ele tem o melhor para nós, aleluia. Amém, queridos? Pai Celestial, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, que deu a sua vida por nós, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é que nós estamos orando, pedindo misericórdia, pedindo ao Senhor, Pai querido, que o Senhor aceite a nossa entrega, a entrega da nossa vida, o nosso sacrifício na Tua obra, para o bem da Tua obra. Faz, ó Deus, a gente ter esse coração, Pai. Um coração que sabe que se obedecer o Senhor, coisas incríveis vão acontecer na nossa casa. A gente vai viver uma vida melhor por causa de Cristo e não por causa da nossa inteligência. Dá-nos um coração obediente. E jamais, ó Deus, a gente tenha o desprazer de ouvir as palavras que foram ditas aqui em Mateus 7. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dá-nos a graça, Pai, de Te servir com um coração aberto e de Te obedecer como deve ser a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.